Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E bem-vindo a este canal. Este canal se chama Teocologia e não, o meu nome não é Tel, eu me chamo Edgar Viana de Almeida e sou o criador e produtor deste canal Teocologia, fazendo a junção das duas palavras de teologia, ok? Sou estudante de bacharelado em teologia pela Unicesumar, sou escritor, tenho duas obras já publicadas, uma delas é Procrastinação, né, a maior assassina dos seus sonhos e projetos, e a segunda obra é Escatologia para quem nunca entendeu nada, um guia simples e prático, né? É uma leitura de escatologia para quem sempre teve dificuldade de lidar com esse assunto. E hoje eu quero trazer uma mensagem rápida, mas uma mensagem poderosa que advém de João 3,16. Mas antes eu quero te convidar a fazermos uma breve oração. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade de, neste momento, comunicar a tua palavra através desta ferramenta poderosa que se chama internet, a qual, Senhor, nós conseguimos entrar em contato com o mundo inteiro apenas por um clique. Que, neste momento, a internet, através deste canal, seja uma bênção para tantas pessoas que já estão caminhando contigo, que já recebeu essa grande e rica dádiva, que é a tua palavra, que é a tua salvação, mas que possa alcançar aqueles que estão perdidos, que estão, Senhor, muitas das vezes pensando que não tem mais esperança para a sua vida, para aqueles que estão distantes, ó Pai. Enfim, traga, Senhor, que a tua palavra seja rica e poderosa como ela é e sempre será. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu falei, eu vim aqui hoje para poder trazer uma mensagem de João 3,16 e, e eu quero compartilhar com você. E ela vai dizer assim, inclusive é um versículo que todo cristão deve, né, saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a princípio, nós vamos ver que João 3,16 é considerado o versículo mais conhecido das Escrituras, né? E resumindo a essência do Evangelho, que é Cristo. E é um versículo áureo de toda a Bíblia. E nele nós encontramos três elementos, né, centrais da fé. O primeiro elemento é o amor de Deus como origem, e Cristo como dádiva suprema, e a fé como resposta a, a, a esse presente no qual se traz, né, vida eterna para aquele que crê. Então, no contexto, por assim dizer, acadêmico, este versículo ele é fundamental para compreender a comunicação do Evangelho, pois ela condensa a mensagem, né, essa mensagem central, em uma frase clara e simples e universal. Então, vamos desenvolver esses três elementos centrais, que o primeiro deles, como eu já falei, é o amor de Deus, né? E o amor de Deus é a origem da salvação, porque se Deus não tivesse amado, nós não estaríamos aqui. Se Deus não nos tivesse realmente nos amado, o Senhor não teria vindo a esta terra, o Senhor Jesus, né? Deus não teria nos dado presente. Então, de acordo com o texto de João 3,16, nós podemos ver que a iniciativa veio do próprio Deus e não é uma iniciativa humana. Um homem por si só, um homem sozinho, ele não pode salvar-se.
E aí você me pergunta, salvar-se de quê? Da condenação, da morte, dos nossos pecados, porque a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Hebreus vai dizer que para haver remissão ou perdão de pecados, tem que haver derramamento de sangue. E foi para isso que o amor de Deus veio, para enviar o seu Filho Jesus, para derramar o seu sangue. Então, esse presente, esse amor, ele ultrapassa todas as barreiras culturais, sociais, históricas, né? E o objeto desse amor é o mundo, é o cosmos, são as pessoas que nela, né, neste cosmos vivem, revelando o caráter de Deus, né? E detalhe, tem igrejas que se dizem inclusiva para poder distorcer o evangelho e receber uma classe de pessoas pelo fato delas dizerem que é inclusiva, mas eu posso ser categoricamente em dizer que a igreja do Senhor é inclusiva, porque ela não recebe apenas gays, lésbicas ou pessoas de todo tipo de classe social, branco, negro, pobre, rico, socialista, capitalista, recebe a todos. Então a igreja por si só já é inclusiva, então não precisa inventar uma outra igreja inclusivista, porque o evangelho já é inclusivista. E o segundo ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês é o Filho unigênito é a dádiva suprema. Ou seja, é o presente maior que Deus tem nos dado, que o Senhor Deus nos deu, o seu próprio Filho. Então, seguindo essa premissa, o amor divino se expressa de forma concreta. Ou seja, deu seu Filho unigênito. O termo grego monogenes revela a singularidade e exclusividade de Cristo. Ele é único. Por que que fala que Jesus é o Filho unigênito de Deus, do Pai? Porque foi o único gerado dele mesmo. Porque Jesus não foi criado, Jesus não é uma criatura, Jesus é o Deus encarnado. Que não apenas ele foi enviado, mas ele foi oferecido como sacrifício. E como eu falei anteriormente, para haver remissão de pecado ou perdão de pecados, tem que haver derramamento de sangue. E Jesus veio para derramar o seu sangue no meu e no seu lugar. Então esse gesto comunica de maneira bem prática que o amor não é apenas um sentimento, é uma ação, é uma entrega total do próprio Deus e do próprio Filho. E terceiro e último ponto que eu quero trazer, destacar aqui, é a fé como resposta, né, e a vida eterna como promessa. Então, nós já vimos que a salvação vem de Deus, única e exclusivamente de Deus. Porque o homem por si só não pode se salvar, ele não consegue, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, ele pode entregar seus bens para os mais pobres, ele pode até se entregar para morrer no lugar de uma outra pessoa, mas se ele não tiver Cristo, lhe faltou tudo. Que não adianta nada a pessoa ser a melhor pessoa do mundo, fazer o bem que excede, né, todas as riquezas deste mundo, mas o Deus, Jesus, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer, ele pagou por aquilo que nós não podemos pagar, ele pagou a nossa dívida, uma dívida impagável, e ele pagou com sua vida. Então, via de regra, a salvação ela não é imposta, mas ela é proposta. Ou seja, a condição estabelecida é clara, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, para todo aquele que nele crê. A salvação, ela, né, ou seja, o sangue de Cristo, ele foi derramado por todos, mas ela é eficaz
salvificamente para todo aquele que nele crê, que confia, porque o crer que eu falo aqui não é um estado mental de acreditar, mas sim de confiar. Então a fé, portanto, ela é um meio pelo qual o ser humano ele recebe esse presente de Deus, e o resultado dele é o quê? É duplo. Porque ele vai dizer que não pereça, ou seja, para que nós não venhamos ter a condenação dos nossos pecados, que é a morte eterna, não pereça, não morra. E a recompensa é a vida eterna. E a vida eterna é estar eternamente na presença de Deus. Então, essa vida eterna, ela não é apenas a continuidade de uma existência, existir pelo resto da vida, não, mas é uma nova qualidade de vida em comunicação com Deus, iniciada no presente e consumada na eternidade, onde nós estaremos face a face com o nosso Pai. E essa palavra, ela é de esperança, ela traz vida, ela traz certeza de uma vida mudada. Então, João 3,16, ela sintetiza a boa nova. Deus ama, Deus dá, e o ser humano é chamado a crer. E essa estrutura simples e poderosa é também um modelo de comunicação cristã. Clara, direta e acessível. Você pode acessar este amor, você pode obter este presente, porque é para todo aquele que nele crê. E se neste momento você crê, você poderá e terá a vida eterna. Se você crer e confiar no Cristo, que morreu, mas hoje vive, está ressurreto ao lado do Pai. E no ambiente acadêmico, podemos observar como o texto reúne teologia, prática pastoral e comunicação eficaz, revelando o Evangelho em sua forma mais pura. Então, eu quero dizer aqui que algumas palavras que eu trouxe aqui também, nós temos, no caso, como material de pesquisa, né, material primário, é a Bíblia, mas eu também trouxe palavras de John Stott e de D.A. Carson, né, no comentário de João. Então, queridos, eu quero que você entenda que o amor de Deus ele excede todo entendimento. Qual pai em sã consciência daria o seu filho para morrer por pessoas que não prestam, como eu e como você? Mas eu te digo que se Deus me salvou através de Cristo, salva você também. E aí, recebendo a Cristo, você vai obter uma paz que excede todo entendimento. Então, eu quero agradecer e fica com Deus. Amém?